Tava louca pra pensar que a gente fosse segunda. Piorou, professor. Piorou a situação. Não entendi, minha linda. É melhor pensar que é sábado do que pensar Tá que é bom, domingo tá bom. mesmo. É sábado mesmo. Sábado, Que é que amanhã é segunda. domingo. E vocês vão dormir até amanhã. Pronto. Professora, você Ó, acredita que todo domingo agora eu tô acordando mais 6 e pouco, de tanto costume já acordar é o cedo? hábito. Eu também, professora. 8 horas da manhã eu tô acordada. É o Até hábito. hoje eu não acostumei a acordar cedo. Ultimamente tô acordando antes do despertador. 6 horas já tô acordada. Fico puta da vida. Eu Tô que vou... Também, nem mas eu Josi. fico braba. Mas vamos voltar aqui para nossa aula aqui. Deixa eu só conversar com vocês. Como é que vai funcionar? Para ficar, eu acho que é mais eficiente. Nós terminamos lançamento oblíquo, correto? Expliquei o conteúdo, demandou muito tempo, porque é um conteúdo muito complexo. Depois resolvemos as atividades de sala, ficou as atividades propostas, que é a tarefa online. O que eu quero? Já para a próxima semana, a tarefa já esteja pronta. Terminei o conteúdo, vamos supor, hoje eu vou falar sobre movimento circular uniforme. Eu acho que eu não vou dar conta de terminar esse conteúdo. Assim que eu terminar de explicar o conteúdo, terminar as atividades para a sala, você já faça a atividade online. Eu vou dar um prazo de 1 semana. Professora, por que disso? Porque às vezes eu não estipulo uma data certinha, o aluno vai protelando e vai acumulando tarefa, vai juntando capítulo. Aí vai ficando complicado para o próprio aluno. Na hora dele fazer, ele vai fazendo tudo de uma vez. Na hora que eu falo assim, vale 3 pontos, e daí isso aí já é praticamente próxima prova que o aluno vai fazer. E não é esse o intuito. Nosso intuito é colocar vocês para fazer a atividade online, para vocês terem um aprofundamento do estudo de vocês, para vocês colocarem em prática aquilo que a gente trabalhou juntos aqui, só que agora sozinhos. E daí vocês vão começar a avaliar. Professora, tal coisa eu não consegui, tal coisa eu tive dificuldade, vocês vão trazendo para mim. Para quando chegar na prova, você já tenha estudado esse conteúdo e fica tudo muito fácil, tá? Só explicando por quê. Então, combinado? Eu sei que vocês falaram, dá um joinha aí para mim, se tá combinado. Vocês são bem compromissados. Aí, ó. Aí. Tô falando. São compromissados. Deixa eu colocar mais para cá, mais para cá, né? Deixa eu puxar aqui para... Hoje a gente vai falar de movimento circular. Aí, ó. Vocês são os amores. Movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Então, vamos começar por aí. Para falar de movimento circular, eu preciso de uma circunferência. Olha, essa circunferência aqui não tá parecendo um ovo, tá? Redondinha, gente. Aí, deixa eu levantar para fazer melhor aqui. Aí. O que nós temos? Nós temos 2 velocidades no movimento circular. Primeiro, quando um carro ele faz uma curva e ele olha no velocímetro, alguma coisa se altera? Primeira coisa aqui, pergunta da professora. Um carro está em linha reta. De repente tem uma curva, ele vai fazer a curva. O velocímetro dele muda alguma coisa? Muda. Tem que... O que muda? Desacelerar. Velocidade, desacelera. Sim, mas ele vai desacelerar, beleza. Mas eu falo assim, vai sair de quilômetros por hora para radianos por segundo? Não. Não. Ou seja, olha aqui, nós temos aqui uma chamada velocidade linear ou tangencial. Tangencial porque tange, toca a minha circunferência em um único ponto. Então, se um carro está fazendo uma curva, ele olha lá no velocímetro, está escrito o quê? 30 metros por segundo, 10 quilômetros por hora. Então, eu tenho ali uma velocidade que você anteriormente já havia estudado, que é do movimento retilíneo uniforme. Então, eu tenho uma velocidade chamada de velocidade linear, tá? O modo de calcular essa velocidade que é diferente. Mas suponhamos que aqui, vou colocar mais para cá, seja 30 metros por segundo.
Aqui também vai ser 30 metros por segundo. E aqui eu necessito que você tenha o conhecimento sobre vetores. Aqui também 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Pergunto, o que está acontecendo aqui com essa velocidade que eu estou colocando? Eu vou chamar isso aqui de periferia. Ela tá O constante. entorno é constante, mas o que é constante? Eu posso falar que o vetor velocidade é constante? Posso colocar aqui. Se eu falar o vetor velocidade é constante, é verdade ou é mentira? É verdade. Verdade? Quem concorda com Ruth? Ou discorda de Ruth? Vamos pensar juntos para vocês entenderem. Verdade ou mentira? O que vocês aprenderam em vetores? Vou colocar aqui. Esse vetor é igual a esse vetor, que é igual a esse vetor, que é igual a esse vetor? Não. Não. Então, se eu falar que o vetor velocidade, se eu colocar aqui um ponto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se eu falar que o vetor velocidade é o mesmo, isso é uma mentira, não é verdade. Porque o que está acontecendo? O vetor ele é diferente. O que é igual? O que é igual? Velocidade? O módulo da velocidade. O que é módulo? O tamanho da velocidade, o valor da velocidade. 30, 30, 30, 30. 30 o quê? Metros por segundo. Então, o módulo da velocidade não vai mudar. Mas não significa, eu não estou falando de vetor, porque o que é um vetor? Vetor, ele possui módulo, direção e sentido. Então, só o módulo é que é igual. A direção muda e o sentido também muda. Foi sem Fala. querer. Ah, tá. Professora, Fala. qual que é o nome desse conteúdo, tipo, no geral? É movimento o quê que a senhora falou? Movimento circular uniforme. Tá? Então, o que vocês estão percebendo que a professora até agora te explicou? Eu tenho aqui uma velocidade linear. O módulo dessa velocidade, ele é o mesmo. Porém, se eu falar que o vetor é o mesmo, eu estou mentindo, porque o vetor muda. O que vai permanecer igual é o módulo, que é esse valor. O que é módulo? É o valor, é o tamanho do meu vetor. Então, qual é o tamanho do meu vetor? 30, é esse número mesmo. O que vocês aprenderam? Como é que se calcula? O que eu tenho aqui? O comprimento da minha circunferência, não é? Como é que calcula o comprimento lá na matemática? Raio... Não. Peraí, vou deixar dar um tempo para vocês lembrarem. Até agora, se é movimento circular uniforme, qual é a primeira fórmula que você tem que lembrar quando fala em movimento uniforme? Só sorvete? Só sorvete. Antes de só sorvete, qual foi a primeira fórmula que a professora falou na Delta S sobre delta T. A delta é sobre delta T? Isso! Quase, Arthur, quase isso. Faltou um negocinho. Ah, peraí. Volta aí, Arthur. Fala de novo. Era Tiago que falou, professora. Foi Thiago? Delta Não, S sobre delta T. Não, na mensagem. Certinho, Arthur, certinho. Isso mesmo. Ó, velocidade é delta S sobre delta T. Eu tô falando movimento uniforme. Certinho, Arthur, correto. Se eu tô falando de uma circunferência, quem é o espaço percorrido aqui na circunferência? O espaço percorrido na circunferência é o comprimento da circunferência. Porque o carro, na hora de marcar, gente, acho que eu tenho... Peraí, eu vou pegar um negócio aqui. Só um pouquinho, já volto. Gente, alguém lembra o que é delta S para me falar?
Variação da velocidade. Não. Variação da Espaço velocidade. percorrido, Sou. não é? Espaço percorrido. É É espaço espaço percorrido. percorrido. Isso mesmo. Ó, deixa eu cortar aqui. Tá, vou mostrar pra vocês. Tenho régua? Deixa eu ver se tem régua. É ruim que essa minha circunferência aqui tá igual ao meu focinho, né? Mas aqui, ó, se eu pegar aqui o meu barbante e ir contornando a minha circunferência, com toda a calma e paciência, ó, vou contornar para ver o tamanho. Vou fazer bonitinho. Começar aqui, que acho que dá até pra gente fazer uma experiência aqui. Acho que é bem interessante para vocês entenderem. Tá? Mas que coisa é isso? O que a professora tá fazendo? Meu Deus do céu. O que a Sônia tá fazendo? Essa circunferência. Gente, olha. Olha aqui. Olha isso. Eu errei por pouco. Oh, olha aqui. Só esse pedacinho. Quase cortei do tamanho da circunferência. Ó. O que eu fiz? Eu contornei a circunferência, ó. Eu peguei esse barbante, passei em volta aqui da minha circunferência. Aqui tá a minha circunferência. Pego isso aqui, ó, e estico. Eu tenho o comprimento da circunferência. Esse comprimento da circunferência, você calcula, e já teve gente que respondeu, que é o deslocamento, ó. O carro não vai fazer esse contorno. Esse contorno é isso aqui, é a minha circunferência. Tá, deixa eu colocar aqui. Já vou admitir aqui. É o contorno da minha circunferência. Cortei a minha circunferência, eu tenho o quê? Uma reta. Quanto vale esse comprimento aqui? Esse comprimento, que é o deslocamento, que é esse ΔS, é 2πr. É o comprimento da circunferência. Gente, olha que coisa mais linda. Comprimento da circunferência é 2πr. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Eu acho isso tão bonito. Se eu pegar o comprimento e dividir por 2r, ou seja, pelo diâmetro, isso vai me dar o valor de π. Da onde que surgiu aquele 3,14, que é uma dízima não periódica? É uma dízima, gente, não periódica. Os números não se repetem. É incrível. E para qualquer circunferência, o valor é o mesmo. Por isso que é chamado de constante. É o valor de π. Estão enxergando aqui? Ó, se eu pegar o comprimento e dividir por 2r. Quem é 2r? O diâmetro. 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, eu posso trocar isso aqui. 2 vezes o raio é o diâmetro. Eu vou pegar aqui e aí vocês vão me ajudar. O que eu fiz? Eu passei em volta da minha circunferência. Minha circunferência não posso tomar como uma boa experiência, porque olha o formato. Tá uma coisa perfeita? Não. Olha o que eu estou usando, barbante. Olha a régua que a professora vai usar. Então, é um material assim meio tosco. Então, não vai dar um resultado muito correto. Mas eu vou pedir para vocês ajudarem a professora a calcular. Vou medir aqui qual é o valor da minha circunferência. Aqui foi 30, 60, 60. Pra cá, né, Sônia? Calma, vocês vão achar interessante. Oceância. Coloquinha aí. 67 centímetros. Anota para a professora aí. 67 centímetros. Agora a professora vai medir o diâmetro aqui. Medido o diâmetro. 67 centímetros. centímetros. Oh, é dura a cegueira, gente. Olha, a pessoa ficando velha, ficando cega. Tão complicado. Dividido por 26 centímetros. 67 dividido por 26 centímetros. Calculem aí para a professora, rapidinho. Quanto que dá?
Ninguém tá calculando para mim. Oi. Deu É quanto? 27 sobre 26, professora? Não, 67 dividido por 26. 2,57. Oi? 2,57. 2. É 2,57. Estão vendo? Só 2. que Ora. é um 2,57 e 69, 23, 076. Então, você tá vendo que foi. Eu peguei uma circunferência tosca. Se você fizer uma circunferência bem redondinha, certinha, tiver um material, quando você mede o comprimento, faz o que a professora acabou de fazer, sabe quanto que vai dar? 3,14. Para qualquer circunferência. Mas circunferência, não é esse ovo que eu fiz aqui não, tá? Para qualquer circunferência. Por isso que tem um valor de π. Porque para qualquer circunferência que você pegar o comprimento, dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar 3,14, tá? Só para vocês saberem. Então, isso aqui, ó. Viu como a matemática é linda, gente? Não é bonito isso? Fala a verdade. Não. É bonito. Professora. Ó, então, o comprimento da minha circunferência é 2πr. O tempo, fala. Eu acho que eu não entendi. Da onde que vem o valor de π? Ah, o 2πr é só O comprimento. É. Comprimento Tá. da circunferência. Na matemática, como é que você calcula o comprimento da circunferência? 2πr. Eu só estava mostrando que eu achei interessante, gente, saber de onde que vem o valor de π, que às vezes você não sabe de onde que vem. E eu acho tão bonito isso da matemática, que foi uma coisa que descobriram, né? Nossa, assim, é fantástico. Cada coisa interessante. Então, esse comprimento, na realidade, o deslocamento aqui do móvel, quando ele faz essa circunferência, é o comprimento da circunferência. E como se calcula o comprimento da circunferência? Como é que eu determino o comprimento da circunferência? 2πr. Outra coisa, vocês lembram lá do 9º ano, quando vocês aprenderam sobre frequência e período? Quem lembra? Frequência e período. Sinceramente, professora, eu nem lembro desse nome. Ah, não, tem que saber. No áudio. Gente, tem que saber frequência e período. Eu estava com a turma do 9º ano, sabe o que eu estava explicando para eles? A teoria da expansão do universo. Estava explicando teoria da expansão do universo através do quê? Frequência. Olha para você ver, é coisa linda, linda. Deixa eu só explicar o que é frequência. Então, rapidinho. E pelo amor de Deus, não sabendo, fala. Estudou, gente, estudou. É que vocês não estão recordando. Ó, frequência. Vou colocar 2 ondas aqui. Ai, que bom. Ai, Gustavo, você tá me deixando muito feliz. Tem um risco no meio, né? Isso, ó. Eu tenho 2 ondas aqui. A onda 1 e a onda 2. Qual possui maior frequência? a onda 2. A onda 2. Você já imagina que é a onda 2. Por que que é a onda 2? Porque a onda 2 tem um número maior de ondas no mesmo intervalo de tempo. Aqui, ó, eu tenho um número menor de ondas em um intervalo de tempo. Então, o que é a frequência? A frequência nada mais é do que eu pegar o número de eventos, e é qualquer evento. Imagine, nós estamos agora no SEMA. Vamos matar a saudade, né? Estamos no SEMA, na sala de aula. Quem é que mais pedia para ir ao banheiro? Quem? Eu não recordo agora. Era eu, professora, certeza. Josiane? Josiane. Então, a frequência com que Josiane ia ao banheiro durante a aula. Qual que era o período de aula? Das 7 até 12h20.
Então, é o número de vezes que Josiane, em um certo intervalo de tempo, ia ao banheiro. Então, a frequência dela era o quê? Alta. Por quê? Porque ela tinha bastante vezes em um mesmo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? A duração da aula. Isso é a frequência. Então, para qualquer evento, é o número de eventos de qualquer coisa, se é de onda, se como fala? Da luz, não interessa. É o número de eventos e o intervalo de tempo. Quando eu falo em período, fala. Expansão do universo. Como que explica a expansão do universo? Você ficou curiosa? É. Depois eu vou explicar primeiro o que é a frequência, aí eu falo para vocês, tá? Eu vou explicar tudo, vou fazer o seguinte, na próxima aula, eu já deixo a figura pronta, senão até eu acessar aqui, já deixo tudo prontinho e eu mostro para vocês como é que explica a expansão do universo. Prometido, tá? Só me cobrem, tá? Aí eu explico. Então, aqui, ó, é o número dividido pelo tempo. Período. Eu tenho tempo aqui também. O tempo, quando eu falo em período, é o tempo, mas não é um tempo qualquer. Até agora nós temos falado de ΔT, que é um T minúsculo. Por quê? ΔT e T minúsculo são coisas que são retas. Período, eu tenho o período de um ciclo completo. Ou seja, para eu fazer essa oscilação, vou virar o meu dedo aqui, ó. Pá, 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz uma circunferência aqui. Eu fiz um ciclo. Esse tempo desse ciclo é chamado de período. Não tenho reta, eu tenho uma circunferência. E daí, esse tempo aqui, ó, ele é o tempo que acontece o evento. Olha lá, o que aconteceu? O que eu tenho nas fórmulas? O tempo e o número do... frequência? Eles são o quê? Frequência é o número de eventos dividido pelo tempo. Período é o tempo que acontece esse evento. É o inverso, ó. Viram? Que é o inverso? Período é o inverso de frequência. Frequência é o inverso de período. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Gente, você não tem noção. Vai estudar física quântica. Tem que saber frequência. Ó, é 1 sobre T e aqui é 1 sobre F. Olha lá. Período, frequência. Frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Mas aonde eu quero chegar com isso? Vou deixar aqui. Porque se eu estou falando de circunferência, eu posso usar esse T minúsculo aqui? Esse tempo T minúsculo? Não. Eu vou usar quem? O período. Então, eu posso calcular... Ai, meu Deus. Posso calcular a velocidade, e aí não é mais desse jeito. Eu vou calcular a velocidade como sendo 2π... Gente, vou vir para cá. Ai, tô com consciência pesada. Vou ter que mostrar esse negócio da expansão do universo. Pra que eu vou falar, né? Pensando na cabecinha da Ruth, tá assim, ó. Vou explicar só isso aqui, eu mostro, tá, gente? 2πr sobre T. É de período? Isso. Então, eu posso escrever, posso calcular velocidade assim, ou... Posso escrever como? Já que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Posso escrever como? Velocidade. Ajuda a professora aqui. Pensa junto comigo. Posso escrever que velocidade é 2πr f. Então, eu posso escrever velocidade como sendo 2πr dividido por t. E posso escrever velocidade, e essa velocidade é chamada velocidade linear. 2πr f. Aí você pode estar perguntando, já até sei, professora, quando que eu vou usar essa e quando que eu vou usar essa? Depende dos dados que eu tenho no exercício. Se o exercício da período, eu uso essa. Se o exercício da frequência, eu uso essa. Então, como é que eu calculo velocidade linear? 2πr sobre t ou 2πr f.
Aí, quem está acompanhando pelo livro, eu estava dando aula lá para outra turma, a outra turma já chegou. Professora, mas tem mais outra fórmula aqui. Eu ainda não vou falar dessa outra fórmula, tá? Peraí, deixa eu ver. Professora, quando que usa elas mesmo? Que a senhora falou? Aqui, se tem período, eu vou usar a fórmula com período. Se tem frequência, eu vou usar essa com frequência. Essa, se ele der a frequência, e essa, se ele der o período, para calcular a velocidade linear. Tá? Tudo bem? Qual que é essa frequência mesmo? Onde tem o F? Valeu. Tá. Ó, e... Gente, já... Deixa eu só... Eu vou mostrar para vocês sobre a expansão, que eu tenho, não vai dar tempo de eu explicar tudo. Professora, Fala. eu não entendi nada do que a senhora falou Sobre o quê? sobre expansão, alguma coisa e velocidade. Não, mas a expansão do universo, eu só falei que dá para você entender sobre a expansão do universo pela frequência, mas eu não expliquei, não. A senhora me explica a frequência também? A senhora falou que velocidade é alguma coisa frequência e... Não, eu sei, tenho certo. duas maneiras. Eu tenho duas maneiras de se calcular velocidade. A velocidade é o comprimento da circunferência, que é 2πr, dividido pelo período. Lembra lá, não era ΔS sobre ΔT? Quem é o ΔS? É o deslocamento. Quem é o deslocamento se eu estou falando de uma circunferência? É o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é 2πr, dividido pelo tempo. Só que o tempo aqui não é aquele tempo linear, não é o T minúsculo, é o T maiúsculo. Por que o tempo aqui é o T maiúsculo? Porque é o tempo de um ciclo completo. Aí eu chamo de período, tá? Mas é tempo também, só que é chamado de período porque é na circunferência. Daí eu posso calcular 2πr sobre T maiúsculo, chamado de período, ou posso calcular por 2πrf, porque frequência é o inverso do período, e período é o inverso da frequência. Por isso. O raio, o R é de raio? Raio, isso mesmo. Deixa eu só... O raio eu não vou aguentar. o período, daí faz, tipo, 2 vezes 3,14 vezes o raio, dividido pelo período. Isso. Isso mesmo. Mas aí, deixa eu só falar com vocês, na hora da resolução do exercício, não precisam ficar muito presos a isso, você já coloca metros por segundo, diretão, lá no final. Calma que eu vou chegar lá. Vou só mostrar, porque a dúvida, eu tenho quantos minutinhos, gente? Olha para mim aí. Tem 5 minutos, isso? Passa muito rápido. Eu acho que sim, professora. Sim, 5 minutos. Mas... Deixa eu só entrar aqui, que eu quero mostrar para vocês. Que não vai dar tempo de eu... Se eu começar a falar sobre velocidade angular, não vai dar tempo. É só para matar a curiosidade. Aqui, eu compartilho a tela com vocês. Para eu falar a respeito, o quão que é importante o conhecimento de física. Às vezes o aluno fala assim, mas estou aprendendo só isso. Aí quando fala em física quântica, os olhinhos até brilham, fala alguma coisa de astronomia, o aluno fica assim entusiasmado, né? Fascinado com aquilo. Gente, o conhecimento que vocês têm, que não estou falando, dá para entender sobre expansão do universo. Deixa eu só compartilhar lá, só para vocês verem. Compartilhar. Estão vendo aí? Ó, astronomia. O que está escrito? Efeito Doppler e o quê? Universo em? Expansão. Eu expliquei alguma coisa sobre efeito Doppler? Não expliquei nada de efeito Doppler. Ó, não expliquei nada, não falei nada. Mas olha... Ai, Jesus. Vai, coisinha. Vai, sobe. Senhor da glória. Aqui, efeito Doppler, blá, blá, blá. Aí o efeito Doppler relativístico. Aqui.
Ó, essas medidas fizeram os cientistas concluírem que o universo está em expansão, pois a cor desses corpos celestes luminosos apresenta maior desvio para o vermelho, que indica que a distância entre eles e nós está aumentando. Mas olha a figura. Eu tenho a luz azul e tenho a luz vermelha. A luz azul tem maior frequência. Estão vendo aí? Sim. Ó. O vermelho é menos frequência. Isso. E a vermelha tem menor frequência. Ó. Aí deixa eu interromper só para eu explicar rapidinho, daí aí eu encerro aqui. Senão, aí eu atrapalho vocês até para outra aula. Deixa eu só colocar aqui. Eu tenho aqui a bolinha, dá para enxergar, né? Aqui maior frequência e aqui menor frequência. Tá mais ou menos desse jeito. Aqui era o azul e aqui o vermelho. Aqui maior frequência. Porém, ó, a distância entre essas ondas aqui é menor. Aqui a frequência é maior, mas a distância entre essas ondas, que é chamada de comprimento de onda, é menor. Aqui, ó, a distância, a frequência, ela é o quê? A frequência, ela é menor. Frequência é menor. Mas a distância entre as ondas, por conta da frequência ser menor, a distância que aconteceu aumentou, o comprimento de onda aumentou. Ou seja, a luz era azul, se tornou vermelha, a frequência era maior, se tornou menor, mas a distância entre essas ondas, elas aumentaram, que é chamado comprimento de onda. Ou seja, a luz viajou o espaço numa cor azul e chegou aqui para a gente numa cor vermelha. O que isso prova? Que o universo está em expansão, porque o comprimento entre as ondas é maior. Antes menor, depois maior. Então, o universo ele está se expandindo, né? Está se expandindo. Então quer dizer que quando ele chega aqui na Terra, a onda fica menor ou maior? Não é que ela fica maior, não é a onda, é a frequência. A frequência diminui e o comprimento de onda, que é a distância entre essas ondas, aumenta. Professora, mas é a frequência do quê? A frequência da luz. A frequência da luz. Cada cor de luz tem uma frequência diferente. Quanto mais energia tem essa luz, maior é a frequência dela. Então, o vermelho tem uma frequência, o violeta tem outra frequência. Cada luz tem uma frequência diferente. Igual, vamos supor, eu tenho lá o laser. O laser tem uma frequência diferente da frequência da luz que está sendo emitida aqui na minha casa. Por isso que, tipo, tem as estrelas de cores diferentes. Das estrelas vermelhas, elas estão mais distantes, enquanto as mais azuladas já estão mais perto? Isso! Ruth! Arrasou! Isso mesmo! Corretíssimo! Vou encerrar por aqui, gente, que o pessoal do terceiro já tá bombando aqui, ó. Já deu o horário da minha aula. Beijo até daqui a pouco, tá, pessoal? Até.